Na parentalidade, vamos muito mais além da parte emocional, da parte psicológica e até mesmo a mental. Também abordamos a parte da saúde física, pois ela é uma vertente fundamental para o bom desenvolvimento da criança. É exatamente essa parte física que hoje vamos aqui abordar com o Dr. Nuno Matos, aqui presente. Muito obrigada por ter-nos honrado com a sua presença. Diga-me, no fundo, o que é então a osteopatia e como é que ela se cruza no aspecto infantil das nossas crianças? Exato. Ora bom, obrigado pelo convite, antes de mais, Marina, e de facto há aqui uma questão que é até que ponto a osteopatia é ou não útil a nível pediátrico, seja nos bebés e recém-nascidos, seja depois nas crianças numa segunda infância, se assim podemos dizer. Quando a gente pensa em osteopatia, ou público em geral, as pessoas pensam naquele profissional de saúde que vai ajustar a coluna, que faz uma série de estalos, etc. A abordagem pediátrica, a osteopatia pediátrica tem uma abordagem muito mais doce, muito mais suave, em que se vai trabalhar a parte estrutural e biomecânica do bebê para reequilibrar determinado tipo de estruturas que vão ter uma relação com determinadas funções do corpo humano. E que muitas vezes, quando o nascimento é um bocadinho mais complicado, e eu queria aqui diferenciar o nascimento do parto. O nascimento diz respeito ao recém-nascido, o parto diz respeito à mãe, não é? O nascimento, às vezes até o parto pode ser relativamente pacífico para a mãe e fácil, mas muitas vezes há situações mais ou menos condicionantes a nível do nascimento. O nascimento quase que se pode dizer que é um momento, um processo relativamente traumático. Exato. E isso faz com que o quê? Com que às vezes tenha que haver ali um trabalho. E a osteopatia pediátrica e a terapia manual, que há outras valências que também podem utilizá-la, vão fazer o quê? Através de técnicas doces, corrigir essas estruturas, essas alterações biomecânicas e estruturais, nomeadamente da coluna cervical e do crânio, e que vão ajudar a quê? A que o neurodesenvolvimento de um bebê seja o mais normal e desejável possível. Exato, porque então é exatamente no momento do nascimento do bebê que pode ser afetado toda a nossa estrutura musculoesquelética, porque de facto aquele momento, estando a falar de um parto vaginal como de uma cesariana, no parto vaginal lá está aquela força que é preciso fazer e o bebê passa por um canal estreito. E isso provoca movimentos no corpo. É aí que pode realmente ser traumático fisicamente, no sentido traumático de infligir dano corporal, não é? A biologia, e não só humana, a biologia em geral é uma coisa fantástica. E quando nós falamos dos mamíferos e do ser humano em particular, há algumas particularidades. Nós temos uma particularidade enquanto seres humanos que somos bípedes. Então, o nosso tempo de gestação e a forma de gestação é um bocadinho distinta, por exemplo, imagina outro mamífero que será quadrúpede. E nós nascemos, ao fim e ao cabo, um pouco mais prematuros que um outro mamífero. Ou seja, imagina, qualquer mamífero, ao fim de 2, 3 dias, tem uma relativa autonomia. Né? Uma zebra, uma girafa, um leão. Nós não. O bebê é completamente dependente da família, e nomeadamente da mãe, para a sua sobrevivência durante largos meses. Isso porquê? Porque de alguma forma nós nascemos um pouco prematuros. E dentro desta prematuridade tem a ver com a nossa bipedestação, ou seja, a mãe assumir uma posição bípede e ter uma bacia, uma pelvis, que não permite um desenvolvimento para além das 40 semanas, sensivelmente. Exato. Mas nesse questão do tamanho do ser humano. Exatamente. Mas nesse processo, o bebê tem que fazer uma hiperflexão do pescoço e do corpo para depois fazer uma rotação do pescoço e uma hiperextensão. É quase como aquilo que a gente às vezes se lembra quando temos um acidente de viação e em que há um golpe de chicote, em que a pessoa bate-nos por trás e faz um movimento de hiperflexão e hiperextensão, né? Ou o golpe de coelho ou o golpe de chicote. Ora, o bebê, em relativa câmara lenta, faz também isso. Agora imagine que a posição durante a gestação, o encaixe
na pelvis da mãe não é o melhor. Que a mãe não tem energia, ou porque está com uma anestesia, a energia para ajudar na expulsão. Que o próprio líquido amniótico é menos do que aquele que seria desejável. Todos esses fatores podem condicionar o nascimento. E esse nascimento vai então dar problemas de quê? Estruturais e biomecânicos que vão ter uma ligação com o desenvolvimento motor e com o desenvolvimento postural. Ou seja, o neurodesenvolvimento pode estar condicionado. O que é que eu quero dizer só para simplificar um pouco isto? O sistema musculoesquelético, que a gente ouve falar nos músculos, nas articulações, nos ligamentos. O que nos faz mexer. Exatamente, e o que nos dá estrutura, o nosso sistema todo que nos dá a estrutura. Este sistema musculoesquelético vai, num bebê, condicionar outros sistemas. Por exemplo, o sistema respiratório, o sistema vestibular, que está ligado ao equilíbrio, ao desenvolvimento do equilíbrio, ao sistema visual ou oculomotor, ao sistema neurológico e de coordenação motora. Todos estes aspectos são condicionados pelo nosso sistema musculoesquelético. Inclusive até o intestinal, correto? Inclusivamente todo o sistema gastrointestinal. E que é um pilar também no desenvolvimento da criança. Porque quando nós nascemos, um bebê é estéril. Mas ao passar pelo canal vaginal e ao ser amamentado, vai começar a formar a sua flora intestinal. Através das floras que é? Da flora vaginal da mãe, da flora que vai captar através da amamentação. Portanto, todos esses fatores são muito importantes. Então, é interessante como a estrutura condiciona a função e o sistema musculoesquelético condiciona muitos outros sistemas biológicos que nós temos no nosso corpo e que se estão a desenvolver a uma velocidade enormíssima. Estonteante. A fase em que o ser humano mais se desenvolve é exatamente em bebê. É uma velocidade extraordinária. A linha do tempo não para. E enquanto nós num adulto podemos dizer, olha, vou ver esta pessoa para fazer um trabalho osteopático para corrigir qualquer coisa, fazer uma semana à frente ou uma semana atrás é relativamente indiferente muitas vezes, a não ser que seja uma situação aguda, muito aguda. Num bebê, não. Cada semana tem etapas, tem aspectos, itens, motores próprios. Quando nós deixamos passar esse tempo, estamos a perder toda esta linha de tempo que vai condicionar o neurodesenvolvimento. E, honestamente, às vezes alguns profissionais de saúde, e mesmo os pediatras, nem sempre estão completamente despertos para muitos destes aspectos. E vai-se dando tempo na espera de que o corpo, o sistema biológico deste bebê ou desta criança se adaptem. E às vezes as adaptações nem sempre são as melhores e vamos condicionar o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento do bebê. Exato. Nós somos seres adaptativos por excelência. Aliás, é exatamente essa valência de sermos capazes de adaptar praticamente tudo que nos fez chegar até aos dias de hoje e com as capacidades todas que temos. Claro. Mas lá está, as adaptações tanto podem ser boas e conduzirem a uma boa evolução, como serem adaptações nocivas para colmatar uma dor e dói-nos as costas. Não vamos fazer a posição direta, encolhemos. Só que ao encolher porque dói menos, vamos condicionar a coluna e ela vai se ajustando sempre naquela posição e depois cria uma escoliose, todas as oses que se conhecem. Porque há dois conceitos que aqui podíamos falar, que uma é a adaptação, e nós como sistema biológico temos capacidade de adaptação, mas quando as adaptações são constantes e consecutivas, criamos compensações. E essas compensações, em algum momento, vão deixar sequelas, vão deixar limites. E nos bebés é muito fácil pensarmos. Quando o bebê começa a chorar, e esse choro é irritável ou mais ou menos constante, eu acho que, na verdade, podemos dizer que o bebê chora por duas razões. Ou porque tem fome, ou porque tem algum problema. E é isso que nós temos de ter atenção. Se ele comeu, ou está sempre a chorar, ou acaba de comer e volta a chorar, esse pode ser um sinal de alerta, uma bandeira amarela de que há alguma coisa menos bem. E há todo um conjunto de sinais e de sintomas que nós devemos estar atentos e que, nesse aspecto, são indicações para quê? Para que, de facto, um recém-nascido deva ser visto em determinados momentos por um osteopata. Exato. Existem momentos-chave ao longo do desenvolvimento e cada um tem
áreas que mais se desenvolvem nesse momento-chave do crescimento do bebê e que existem sintomas, alertas, como disse, a que devemos estar atentos em cada etapa, porque podem significar exatamente situações específicas. Mas fica já aqui desconstruído à partida o mito que o bebê chorar é normal. O bebê chorar não é normal. É a forma que o bebê tem de dizer eu preciso alguma coisa, porque sou pequeno demais, eu ainda não falo. A forma do bebê se chorar, de expressar, é chorando. Agora, quando esse choro realmente é constante e irritativo, não para com nada, não é? Exato. Come, chora. Muda a fralda, chora. Faz massagem na barriga, chora. Dormiu bem, chora. Alguma coisa se passa. E esse, de facto, é um sinal que eu acho que as famílias e os pais devem estar sempre atentos. Na verdade, às vezes, já alguns utentes perguntam quando é que uma criança ou um bebê deve ser avaliado. Eu diria que logo após o nascimento deve ser visto por um bom especialista pediátrico. Independentemente de haver ou não sinais, e que mais não seja para dizer o neurodesenvolvimento está bom, do ponto de vista biomecânico e estrutural está tudo bem. Mas as primeiras semanas são importantes. A partir daí, se houver alguns sinais ou sintomas típicos, já são provavelmente um indicativo que há alguma coisa. Deixe-me dizer alguns exemplos, Marina. Um bebê que tem refluxo ou um bolsar excessivo, ou que vomita. Um bebê que tem muitas cólicas. Um bebê que tem uma atitude preferencial da cabeça sempre para o mesmo lado e que isso pode originar uma deformação do crânio, que é aquilo que a gente chama normalmente, tecnicamente, uma plagiocefalia. Ou um bebê que tem um abdômen muito dilatado, parece quase um balão e com muita flatulência, muito meteorismo. Todos estes fatores normalmente são indicativos que há alguma coisa, em termos de algumas funções, digestiva, gastrointestinal, a regulação do sono, etc., que não estão bem. E por isso a regulação do sono também, quando eu digo um bebê que não dorme, tem um choro irritável e que não dorme, ou dorme muito pouco, e que está sempre a chorar, e a mãe muitas vezes fica na dúvida se há de ser uma situação de fome ou não. Normalmente não é. Portanto, estes são alguns exemplos. Não é? Exatamente. Só fazer a ligação. Como uma coisa leva a outra, uma dor não identificada ou tomada por é normal chorar, não deixa o bebê dormir. Quando o dormir é fundamental para o corpo fazer uma série de outros desenvolvimentos neurológicos, inclusive. Ou seja, causa um atraso no desenvolvimento, para além, lógico, da dor que está a infligir ao pequenino. Exatamente. Isso mesmo. Por isso os bebés têm uma necessidade de dormir. Eles praticamente, o que é que um bebé faz? Evacua, come, evacua e dorme. E é durante o processo de sono que ele vai construindo o seu sistema neurológico, as suas funções e integrando muitos dos reflexos primitivos. Lá está, estes reflexos primitivos são reflexos que nós vamos criar, como por exemplo a sucção. Para amamentar, a gente precisa de fazer sucção. Esta sucção é uma coisa inata, ninguém ensina um bebê a fazer sucção. Mas alguns bebés têm dificuldade na sucção. Isto porquê? Porque do ponto de vista estrutural, há alguma coisa que está a impedir que esse bebê faça a correta sucção. E isso, lá está, é identificado por um osteopata pediátrico com muita facilidade. E normalmente esses problemas da sucção ou são alterações estruturais da cavidade oral e da língua, ou são alterações estruturais e mecânicas derivadas do nascimento ao nível crânio-cervical. Se calhar até podíamos exemplificar aqui. Basicamente o que é que acontece? Quando nós vemos aqui um crânio, uma cervical, nós vemos que esta parte do pescoço vai encaixar através do crânio. E esta zona cervical alta é onde estão todo um conjunto de pares cranianos. É aqui que se situa o tronco cerebral, que é a parte responsável por atividades inatas em nós. Por exemplo, a respiração, o batimento cardíaco. Eles derivam daqui de pares cranianos e de centros que nós temos aqui nesta zona. É o comando central, exatamente.
E é por isso que, por exemplo, os répteis que não são mamíferos, não têm uma cavidade craniana como a nossa, mas têm um tronco cerebral, precisamente para as atividades mais primárias. Ora, o bebê, quando nasce e faz aquele movimento de hiperflexão e hiperextensão, muitas vezes vai condicionar esta zona. Vou aproveitar então para passar aqui e vermos exatamente com o bebê, antes de passarmos novamente ao cérebro, esse movimento. Ele faz um movimento de hiperflexão, ele todo entra em hiperflexão, e depois vai fazer um movimento de extensão com rotação para poder sair pelo canal vaginal. Isto numa situação de um parto eutócito, de um parto normal por via vaginal. O que é que acontece? Muitas vezes faz partos por cesariana, e há muitos partos hoje em dia programados por cesariana. E a questão que eu coloco é, o que é que, em termos de um parto cesariana, a mãe ajuda? Nada. Nada. Pois é bem. Tudo feito com recurso ao médico ou a instrumentos. Ou seja, é sempre um puxar. Esse puxar vai fazer com que haja uma tensão nesta zona do pescoço e do encaixe, porque ele vai ser retirado por força. Isso. E este retirar vai provocar uma tensão de uma membrana que também liga o crânio à zona da bacia. E afeta toda a estrutura tudo isto, que é óssea. Exatamente, que há aqui uma meninge, que alguns bebés depois às vezes podem ter uma infecção que se chama as meningites. Há aqui uma meninge, que é a dura mater, que vai ser exposta a muita tensão. E essa tensão é muito maior numa cesariana do que num parto autócito por via vaginal. No entanto, lá está, quer numa situação, quer noutra, por efeitos compressivos ou por efeitos de extração por tensão, a região crânio-cervical, portanto, voltando aqui, a região crânio-cervical vai ser exposta a muita tensão. E nós, só agora para mostrar aqui noutro modelo, que temos aqui vários, vemos que o bebê não tem este córtex cerebral e toda esta caixa craniana com um cérebro tão grande, mas esta parte branca, que é o tal tronco cerebral, onde estão os tais núcleos e que está ali nas primeiras vértebras, esta já está formada. E é daqui que muitas vezes geram problemas, porque nós temos aqui uma série de nervos cranianos que vão regular, são os maestros das funções todas e que vão ajudar aos reflexos primitivos. Ora, se o maestro está com problemas de saúde, toda a orquestra vai ficar condicionada e vai ficar dissonante. Exato. E é isso que é preciso reajustar, e é nesse aspecto que é importante. O que é que também é interessante aqui falar, que as pessoas às vezes não têm noção? Um adulto e uma criança, ou um recém-nascido, não têm o mesmo número de ossos. Ou seja, quando nós olhamos para um crânio de um adulto, nós vemos aqui, por exemplo, o frontal, ou vemos, por exemplo, aqui a mandíbula, ou vemos a maxila, e são apenas, cada um deles é um osso. Se me permitirem, eu tenho aqui um pequeno crânio de um bebê de 38 semanas, recém-nascido, com 38 semanas, e reparem que este osso, que é o frontal, na verdade não é um osso, está dividido, são dois ossos. A mandíbula, também não sei se consegue ver, mas também são duas mandíbulas. Ele está todo fragmentado. Ele está todo fragmentado. Este occipital, que é onde encaixa a coluna cervical e onde está o tal crânio, o tal tronco cerebral, na verdade, que é um osso, que é o osso occipital num adulto, ou a partir dos 17 anos de idade, é todo um osso já completamente consolidado. Mas aqui, só aí é que fica, é uma curiosidade. Ao longo da linha do tempo e do crescimento, ele vai consolidando aos poucos. O que é que sucede? No recém-nascido são 4 ossos. É muito frágil. É muito frágil. Um parto mais prolongado, mais forçado, em que é preciso instrumentação, em que é feito um efeito compressivo ao estiramento, vai condicionar isto. Faz todo o sentido. E a partir daqui, este puzzle vai condicionar o quê? Todos os sistemas adaptativos, falávamos há pouco, vão-se criar compensações. Porque o corpo tenta sempre adaptar-se e criar compensação. E o neurodesenvolvimento nem sempre corre da melhor forma. Em termos gerais, é isto. É isso. Lembrei-me de um aspecto que é comum à maior parte dos bebés. No mamar, a parte que falou que pode haver portanto, uma má formação ou um desligamento ao nível da cavidade bucal,
quando o bebê mama, acaba por, ao não colocar bem, por ter os ossos diferentes, numa posição diferente do que deveria. Mais assimétricas, assim podemos dizer. Não faz a junção que seria a ideal. E como tal, não consegue tanto mamar a quantidade que devia, como se calhar até absorve muito mais ar, engole ar, o que o faz bolsar. Certo? Acontece. É tudo devido da formação. Vamos falar um bocadinho, porque isto é uma questão que as mães muitas vezes sofrem um pouco, porque alguns bebés no nascimento ficam mal construídos, ou seja, este occipital, esta junção entre o occipital e o pescoço, e repare que também as vértebras cervicais, num adulto, a C1 é uma vértebra, a C2 é outra vértebra, num recém-nascido, a C1 são 2 vértebras, a C2 são 4 vértebras. Uou. Portanto, reparem como qualquer movimento menos bom no nascimento pode condicionar este equilíbrio. Compromete mesmo. Vai comprometer e vai levar muitas vezes a quê? A torcicolos congénitos, a preferências da rotação da cabeça muito mais para um lado do que do outro, que provocam assimetrias no crânio, que era aquilo que eu há pouco chamava das plagiocefalias, e todos os bebés que têm plagiocefalias, torcicolos congénitos, que podem ser daqueles de livro, como a gente costuma dizer, da faculdade, que tem um esternocleidomastoideu, que é aquele músculo do Vasco Santana, muito maior de um lado que do outro, sim. Ou com um tumor, com uma bola, ou pode ser uma ligeira disfunção que não é visível, mas que tem a alteração e que lá está, um osteopata consegue identificar, mas a mãe o que é que vai identificar? Não vai identificar o torcicolo, mas vai identificar dificuldades na amamentação, uma preferência da rotação do pescoço mais para um lado do que para o outro e, portanto, o bebê vai mamar melhor numa das mamas do que na outra. Devido à posição em que está o pescoço. E vamos criando cada vez mais uma assimetria ao longo do tempo. Porque vamos alimentando aquela compensação. Daí não dávamos tentar do outro e forçamos mais para onde não se deve forçar. É certo que a pediatria e os pediatras muitas vezes pedem para se tentar compensar isso, mas a osteopatia craniana, a pediátrica, o trabalho craniano, a terapia manual pediátrica pode ajudar a reequilibrar estas situações. E às vezes, em 1 ou 2 tratamentos, vão-se notar diferenças muito grandes. Deixe-me dizer uma coisa, muitas vezes esta tensão que cria estas disfunções provoca a tal irritação da dura mater, da tal meninge que liga o crânio à bacia, e um dos sinais que acontece muito são bebés que são muito pouco flexíveis. Um bebé deve ser altamente flexível e enrolar. Até por causa do número de ossos, não é? Exatamente. Mas são bebés que têm padrões de extensão, que se encurvam todos, parece uma meia-lua, uma posição quase de escorpião. Exatamente. Isto porquê? Porque eles estão muito tensos atrás. E é isso que provoca, muitas vezes, estes bebés que têm noites muito más. Têm choros muito irritáveis, que não conseguem, os pais não conseguem acalmá-los de jeito nenhum, porque eles estão desconfortáveis com o corpo. A verdade é que o bebê chora porque está desconfortável com o corpo. Imagine, Marina, se nós estivermos desconfortáveis, com uma dor de costas e formos dormimos bem. De jeito nenhum, não paramos de nos mexer e... Exatamente. Ora, o bebê é exatamente o mesmo. O problema é que o bebê não se sabe exprimir a não ser desta forma. E ainda há muitos mitos associados para desvalorizar a dor, o choro, jeitos. É bebê, metem-se todos assim. E não é bem assim. Há sempre uma causa. É exatamente este aspecto que é muito a nossa missão do alertar. Porque realmente todas as chamadas de atenção do bebê e são francamente conseguidas. O nosso cérebro é uma máquina incrível, realmente. Ainda não sabemos falar, mas já sabemos como mostrar isto não está bom, ajudem-me. E se calhar até conseguiríamos agora dar exemplos de situações também muito comuns no desenvolvimento. Falámos bastante de situações do bebê. Recém-nascido, vá. Exato. Mas como é que isto na linha do tempo se vai... Exato. Uma coisa que corra mal aqui, não seja vista, manipulada para correção,
nesta idade dá outra coisa, dá outra... Alguns exemplos para conseguirmos identificar. Espera aí, eu conheço gente assim. Quando nós falamos em osteopatia pediátrica ou em pediatria, nós temos que dividir quase a pediatria em dois aspectos. Eu diria a primeira infância, que será desde o recém-nascido até, eu diria, aliás, o meu conceito de bebê é desde o recém-nascido até ele assumir a posição bípede, ou seja, a posição de pé. E, portanto, estamos a falar desde o recém-nascido, momento zero, do nascimento, até aos 12, 14 meses. Vamos considerar mais ou menos 14 meses. Esta primeira infância tem momentos importantes e etapas importantes. Uma delas, que é muito conhecida e que muitas vezes se pergunta, é o seu bebê gatinhou e gatinhou com quantos meses? A verdade é esta: a maior parte dos bebés que não gatinham já é um sinal de que houve alterações motoras e estruturais que não permitiram ele assumir a posição de 4 apoios. E isto tem a ver com outros aspectos, lá está, que falámos do recém-nascido, que nunca foram corrigidos. Mas há momentos entre os 2 meses, os 4 meses, os 6 meses e os 9 e os 12 podem ser estudados e podem ser acompanhados por nós, osteopatas pediátricos. É como se tivesse um check-up a cada X tempo. Agora, imagine que há problemas que são de alguma forma compensados, há uma adaptação, mas que não foram completamente corrigidos. A partir dos 4, 5 anos, vamos também ter indicativos importantes. E imagine, pense nisto, a partir dos 4, 5 anos, as crianças já vão ter exigências cognitivas, motoras muito diferentes. Entram na escola, têm necessidades e são estimulados muito mais difícil, com muito mais tarefas. E estas tarefas cognitivas, motoras, sensoriais, se ele não estiver bem do ponto de vista estrutural, desde o seu momento zero, e não tenha sido corrigido, o seu neurodesenvolvimento vai criar algumas condicionantes. E essas condicionantes vão mais tarde, a partir dos 4, 5 anos, vão mostrar o quê? Aquelas coisas que nós ouvimos falar. Dificuldades de atenção, dificuldades de concentração, dificuldades de leitura, dificuldades motoras. Há muitas crianças que dizem: ele corre tão desmontado, é tão desajeitado para o desporto. Ele tem imensa dificuldade de ler. Ele troca as palavras, ele salta linhas, ele tem uma pega muito errada para desenhar, para escrever. Todos estes aspectos... A atenção na aula. A atenção dispersa-se muito. Todos estes aspectos que nós estamos a falar, e repare que são sensoriais, são posturais, são motores, são cognitivos. No fundo, cognitivos, sim. Têm uma origem mais atrás na linha do tempo. Só que não passaram, lá está, por tal check-up, por tal revisão, e não foram feitas as devidas correções. A criança e o bebê adaptaram-se, melhor ou pior, mas sempre com algum dano. Exatamente. O problema destas coisas é que são invisíveis. Muitas vezes lá está, não são compreendidos pelos profissionais de saúde, muitas vezes pelos pedagogos e também depois, muitas vezes, não são corrigidos. E mesmo os próprios profissionais de saúde, sejam os pediatras, sejam fisioterapeutas, sejam inclusivamente alguns osteopatas, nem sempre têm as ferramentas ou têm esta capacidade de análise para corrigir. E isto acontece muito. E depois, lá está, numa criança, quando nós temos uma abordagem pediátrica, o utente, ou o paciente, eu gosto mais da palavra utente, nunca é só o bebê ou a criança. É toda a conjectura onde ele vive, que é a família. E a família é o pai, é a mãe, e a mãe é particularmente importante nos primeiros meses, portanto, enquanto ainda bebê, tem uma função primordial, embora o pai também, mas a mãe é maior, do meu ponto de vista. Mas depois os avós, o círculo familiar todo, fazem parte do utente, porque eles vão ser elementos, lá está, de estimulação, de ajuda. E a própria escola, os professores, os pedagogos, também eles fazem parte deste processo para estimular, para reintegrar bem os reflexos,
para que um bom neurodesenvolvimento seja feito ou para que sejam identificados problemas e que possam ser corrigidos? É de seu tempo, porque quanto mais cedo se identificar, maior é a probabilidade de resolver a 100%. Um problema postural, que há bocado dizia uma escoliose, tem sempre um problema estrutural e mecânico provavelmente originário, ou durante a gestação, por uma má gestação, uma má posição intrauterina, ou por um problema no nascimento que não foi corrigido. Ora, quanto mais tarde essa escoliose for tratada, mais problemas. Exato. Agora, há muitos bebés que eu trato que, se não tivessem sido tratados, poderiam vir a desencadear uma escoliose. Porquê? Porque as alterações mecânicas fazem com que alguns reflexos primitivos não estejam bem integrados, não sejam simétricos, e isto faz com que depois o desenvolvimento de um hemicorpo em relação ao outro não sejam iguais. Que o crescimento de uma perna não seja igual ao crescimento de outra perna. Para a Marina ter uma ideia, para as pessoas perceberem, se o meu pescoço não é igual para a esquerda e para a direita a rodar, a minha cabeça pode-se deformar, porque o nosso esqueleto e o nosso crânio é todo muito cartilaginoso e eram várias peças ósseas que se estavam a juntar, mas isso vai condicionar os aspectos neurológicos, porque o pescoço é um maestro das vias neurológicas. Passa tudo lá e depois o crescimento das próprias pernas pode não ser igual. E uma dismetria, uma diferença dos membros inferiores, vai condicionar o quê? Um equilíbrio de uma coluna e de uma bacia. Ora, muitas escolioses, que muitas vezes, do ponto de vista médico, são classificadas como idiopáticas, quer dizer que não se sabe a causa para elas, pode ter origem aqui. Exatamente. E isto é que é impressionante, porque os reflexos primitivos, que são muitas vezes pares, como os ossos do nosso crânio, como os nervos, se um nervo e um osso está condicionado, o input e o output neurológico também vão estar alterados. Claro. Isso vai fazer com que o corpo não seja simétrico. E a pessoa vai crescendo cada vez mais assimétrica. Então temos jovens com grandes assimetrias e, obviamente, que as assimetrias são também as funções, a função oculomotora. Por isso aparecem crianças com estrabismos, com dificuldades oculomotoras. E agora digam-me, uma dificuldade oculomotora vai dar vontade de ler? Eu não consigo organizar-me, não retenho, porque a minha visão, ela própria se distrai, independentemente da minha vontade, correto? Lá está. Eu não consigo. Então temos uma disgrafia, temos uma dislexia, temos todo um conjunto de alterações que têm a ver precisamente com estes inputs errados que dão origem a outputs, por sua vez, errados. E é este processo que nem sempre está compreendido em termos da medicina em geral e da vida de uma criança. E lá está, uma criança com 12 anos que tem uma série de problemas, infelizmente não teve um bom acompanhamento desde o seu nascimento. Pois, o crescimento é todo um processo e todos os processos levam tempo. E se pensarmos no que é a construção de um ser humano, de um organismo com uma complexidade como a nossa, logicamente que é o efeito borboleta. Exatamente. É o que se costuma dizer. O bater de asas de uma borboleta no Japão pode originar aqui um tsunami. Uma autêntica tempestade. É isso. É um novelo sempre a desenrolar. Porque estes sistemas, que eu dizia, o sistema musculoesquelético interage com os outros sistemas. Porquê? Porque nós temos vias neurológicas e até podemos olhar aqui para o cartaz que temos aqui à nossa... Vocês vejam, isto é o cartaz de um adulto, mas vejam num cartaz de um adulto, aqui ao nível da região do tronco cerebral, portanto a junção do crânio com a coluna cervical, nós temos a sair todo um conjunto de nervos, que são os tais nervos cranianos, que são sempre pares, por isso é que a gente diz pares cranianos, porque é à esquerda e à direita. Lá está a tal simetria necessária. E que vão, o quê? Se eu tiver uma lesão estrutural da cervical ou do crânio, vão condicionar nestas funções. E estas funções vão ser a respiração, vão ser o sistema gastrointestinal, vão ser a mobilidade do pescoço, vão ser a oculomotricidade e a visão. Há todo um conjunto de funções e aspectos do neurodesenvolvimento postural, motor, sensitivo, sensorial, que vão estar condicionados. Por isso é tão importante ver estes aspectos. E a terapia manual
E quem tem uma boa capacidade de análise manual pode ajudar muito. Exato. E veja aqui no mapa, realmente, toda a interligação no nosso organismo, o sistema nervoso está ligado a cada par de nervos. Muitos deles vão diretamente ter ligação a cada órgão, ou seja, o próprio funcionamento dos órgãos pode ficar afetado. Sim. Lá está, as funções do nosso organismo, ou seja, as funções dos órgãos que fazem parte dos sistemas. Cada sistema no nosso corpo tem determinados tipos de órgãos. E temos a tal membrana que eu dizia que sai do crânio e que vem cá até abaixo ao sacro. Sim. E é por isso que muitas vezes, num bebê, nós temos de trabalhar as duas extremidades. Em cima e em baixo. E um bebê que tenha também o dorsipolo vai ter também uma predisposição para problemas de anca, por exemplo. Porque os sistemas estão interconectados. E é isto que é muito, muito interessante. E que depois a família, enquanto o pai, a mãe, os avós, na escola, os educadores, vão depois ajudar a reprogramar as coisas. Quando nós corrigimos a estrutura, sim, depois podemos dar exercícios, pequenos conselhos que vão ajudar a reprogramar, a remodelar as funções e o desenvolvimento normal do bebê. E é este processo todo que é um processo dinâmico, interativo e em que o utente engloba todos estes aspectos. E acho que é isso o desafio quando se trabalha com crianças, com fases pediátricas, nomeadamente com bebés e crianças. Exatamente. É verdade. Enquanto agora aqui observávamos, recordei-me de uma situação que tem surgido cada vez com mais frequência e tem sido cada vez mais abordada nos diversos meios de comunicação social, que para além do déficit de atenção, etc., a dislexia. Conseguiríamos, face agora de estar uma prevalência tão grande de casos, fazer o rewind das causas de dislexia, por exemplo, para irmos aqui parar? Os déficits de atenção, as dislexias, todas estas alterações que hoje em dia vão havendo, têm sempre a ver, e aqui infelizmente, com estas situações traumáticas que acontecem muitas vezes no parto e que não são identificadas e que não são devidamente e atempadamente corrigidas. Agora, é possível pegar numa criança com 7 anos, 10 anos, 12 anos em atividade escolar na segunda infância e ainda reequilibrar, remodelar essas situações. Há muitos casos de crianças com dificuldades de leitura, de escrita, de atenção, com dificuldades identificadas no rendimento escolar e que podem melhorar esse rendimento escolar. Lá está, têm que ser identificados quais foram os reflexos primitivos que não ficaram integrados. Quais são os mecanismos mecânicos e estruturais que condicionaram esses reflexos primitivos e que não permitiram as corretas funções. É por isso que se eu tiver em consulta uma criança com 3, 5, 7, 10 anos, eu vou perguntar sempre como é que foi o parto, a quantas semanas, que tipo de parto é que foi, o índice de APGAR, que é uma classificação que é feita a nível hospitalar para perceber da respiração, do batimento cardíaco, etc. Porque todos esses fatores vão-nos mostrar a perceber as coisas. Teve ou não dificuldades na amamentação, conseguiu ou não assumir a posição de gatas, com que idade é que assumiu a bipedestação. Um bebê que a partir dos 14 meses ainda não assumiu a bipedestação, quer dizer que do ponto de vista postural, motor, lá está, do neurodesenvolvimento já está a apresentar problemas. Uma criança que saltou a etapa aos 9 meses do gatinhar, ou que teve um gatinhar estranho que se arrastava, assimétrico e que quis fugir, também é um fator de que alguns aspectos
neurológicos, lá está, do neurodesenvolvimento, não foram bem conseguidos. Conheço casos de bebés que, quando estavam a querer começar a andar, andavam, mas na pontinha dos pés, nos bicos dos pés, e não conseguiam pousar. Aliás, isso é outro fator. Lembra-se há pouco, vou aqui buscar outra vez aqui o meu bebê, que é muito calmo este. Lembra-se há pouco quando eu disse que havia bebés que assumiam posições de meia-lua ou de posição de escorpião, que ficavam todos empolados para trás e dormiam assim, que era a posição mais fácil para eles. Esses são os tais bebés que têm a tensão dural. Esta tensão dural faz com que eles, à medida que vão crescendo, sempre que eles dão um pulo, ou seja, aquelas etapas bruscas de crescimento, não é? Que acontecem durante a primeira infância, mas depois vão acontecer na segunda infância também. Quando eles dão este pulo de crescimento, esta tensão dural fica maior. Se ela não for corrigida pontualmente e gradualmente, por exemplo, numa abordagem pediátrica em terapia manual, o que é que acontece? Estes bebés vão assumir posições de bicos de pés. Quando os bebés começam a integrar reflexos do pé e começam a assumir a posição bípede em bicos de pés, mas é um momento de um mês, um mês e meio. É uma fase de transição, precisamente. A seguir, eles vão fazer um apoio total. Ora, nós vemos crianças com 2 anos, 3 anos, 10 anos, que andam sempre em bicos de pés e às vezes até depois têm que ser submetidos a cirurgias mais tarde por ortopedistas pediátricos para cortar os tendões, alongar aquelas estruturas, aliviar precisamente para que possam assentar o calcanhar no chão. Isto tem a ver com a tensão dural excessiva que se foi mantendo ao longo do tempo e que não foi identificado nos primeiros meses. Ou seja, era tão mais fácil, prevenia tanta complicação, até a nível cirúrgico. E normalmente estas jovens da segunda infância, estes adolescentes e crianças, também eles depois têm outras dificuldades motoras e cognitivas pela tal tensão que foi existindo. Portanto, isto é uma bola de neve, para o bom e para o mau. É verdade. E há pronto, lá está, o sistema nervoso, que nós acabámos de ver aqui no nosso mapa, comanda de uma forma fortíssima todo o organismo, não é? Porque é como se fosse a autoestrada que liga tudo. O nervo vago é possivelmente, se não o mais importante, é dos mais importantes. Se ele ficar, lá está, como o doutor acabou de falar, em compressão ou, ao contrário, em estiramento, o que é que pode causar situações que vemos todos os dias e o que é isto ao certo do nervo vago? Lembrando, nós temos, na junção entre a coluna cervical e o crânio, temos o tronco cerebral, né? Que é a zona da cervical alta, da coluna cervical alta. Nesse tronco cerebral estão os tais núcleos dos pares cranianos, dos nervos cranianos. Exato. Ora, esta zona tem 2 ou 3 nervos particularmente importantes, né, nesta zona. E um deles é o nervo vago. O nervo vago acaba por ser um nervo dos mais importantes, não só porque ele é vago. O que é que ele quer dizer que é vago? Porque ele vai se ramificar e vaguear pelo corpo todo, mas porque ele está naquela zona que muitas vezes é exposta a alterações biomecânicas no bebê. Ora, se essas alterações não são corrigidas, por exemplo, há determinados sintomas ou sinais que são típicos de uma alteração do nervo vago. No recém-nascido, as cólicas. É uma queixa das mais frequentes. As cólicas do bebê têm muitas vezes a ver com isto. E com o nervo vago. Exatamente. E o nervo vago também vai inervar a região orofaríngea. E isso quer dizer que também vai ter uma relação com o quê? Com a sucção e com a deglutição. Exato. Então a própria sucção e a deglutição também podem estar condicionadas. Então pense, quais são outras queixas de um recém-nascido? O bolsar excessivo. Ou algumas situações até o vómito em jato. Muitas destas situações pode ser também o nervo vago. E lembro também que numa cesariana o bebê é puxado. A tensão da dura mater é muito grande aqui. Mas o que é que acontece ao estômago? O estômago também vai ser arrastado para cima. Então estes bebés com muita tensão dural muitas vezes também vomitam mais ou têm refluxos excessivos. Porquê? Porque toda a zona foi estirada. Obviamente que a terapia manual, o osteopata pediátrico consegue ajustar isto tudo. Lá está.
O nosso raciocínio clínico, a nossa avaliação permite perceber quais são estas condicionantes e reajustá-las. Então o nervo vago, se também não for reequilibrado, mais tarde vai dar outras dificuldades. Dificuldades digestivas, dificuldades proprioceptivas. Há crianças que depois têm mau esquema corporal. Ora, não é só questão de ter a escoliose ou ter o corpo mais assimétrico, é a própria percepção. Se eu pedir à Marina para fechar os seus olhos e ir com o dedo indicador à ponta do nariz, você consegue fazê-lo perfeitamente. O nervo vago é o nervo mais sensitivo do corpo. Se nós tivermos as alterações, há uma série de aspectos no nosso mapa corporal que se vão criando aonde? No cérebro. Agora, o cérebro do bebê de 38 semanas é deste tamanho. O do adulto é este que nós temos aqui. É um desenvolvimento extraordinário. Ora, ao longo dos meses e dos primeiros anos, nós vamos criar este cérebro com um mapa. Se o nervo vago, que nos dá a sensibilidade, dá-nos a sensorialidade do nosso corpo não está bem estruturada, o nosso mapa é menos bom. Então você acha que vai ser uma criança mais ou melhor bem coordenada ou menos bem coordenada? Menos coordenada a nível. Mais esquisita, eventualmente até com algumas sensibilidades. Com a roupa, com os tecidos, com os cheiros. O vago dá-nos tudo isso. E há um reflexo que é o reflexo de Moro, que também ajuda na integração destas coisas. Esse reflexo de Moro pode-nos explicar um pouco mais? É um reflexo que nós vamos criando, que surge aos primeiros meses após nascimento e que é importante para quê? Para integrar o inesperado, para integrar o corpo. É por isso que os bebés devem ser estimulados com o movimento. Não um movimento brusco, mas um movimento oscilatório. Portanto, é bom abanar as crianças. Às vezes... assim, turu, turu. E quem vai assim, não tem. Exatamente. Sempre com a gentileza, mas para terem a noção do espaço e da posição do próprio corpo no espaço. Exatamente. E estimular o sistema vestibular, estimular, lá está, este reflexo de Moro, que de alguma forma também está integrado com o nervo vago. Então, é todos estes mecanismos que têm que ser estimulados. Por isso, normalmente numa família nós temos um pai, uma mãe, a mãe normalmente é um bocadinho mais protetora, temos um pai que é um bocadinho mais audaz. E por isso... Eu sabia o que é. Sabe o que é, né? Exatamente. Mas esses fenómenos são importantes, esses hábitos são importantes para integrar este reflexo de Moro, para que o vago também tenha um desenvolvimento no esquema corporal, no mapa sensorial. Sim. E isso muitas vezes as mães são muito protetoras, ou se a criança tem um problema, por exemplo, que chora muito, pensam, não se vamos abanar, ele está desconfortável. Não, este processo tem que também ser condicionado. E repara, quanto mais problemas tiver o bebê, mais cuidadosos nós somos. E às vezes mais estamos a condicionar alguns desenvolvimentos. E é isto que é interessante, por isso é que também este acompanhamento, quando se pensa no osteopata pediátrico, num acompanhamento pediátrico, não é só esta terapia manual, esta correção mecânica, é também a integração de todas estas coisas que são precisas ser feitas. Exato, no fundo é novamente trazer consciência, trazer conhecimento, porque é muito mais do que deixar o corpo crescer por si. Nunca podemos deixá-lo só por si. E hoje em dia já temos acesso a tanta informação, a ciência já evoluiu tanto, que realmente é a nossa obrigação pegarmos daquilo que foi descoberto e integrar tantas valências que hoje em dia já estão mais que comprovadas e reconhecidas, como a osteopatia, porque o nosso corpo é um mecanismo integrado. Marina, tudo isto que nós estamos aqui a falar está mais comprovado cientificamente, há dezenas, para não dizer centenas de artigos. Mas para além da evidência científica, nós temos a evidência clínica. Exato. E eu costumo dizer, por cada bebê que eu trato, normalmente vai aparecer mais 2 ou 3. Porquê? E a gente sabe que as mães são muito corporativistas nesse aspecto e quando têm um bom resultado partilham e a nossa dor enquanto pais é partilhada com a dor de outros. E a verdade é que hoje em dia a comunicação e os meios permitem isso e a gente poder comunicar com as pessoas e tudo isto hoje em dia pode ser feito de uma forma a ajudar muitas crianças, muitos bebés que, caso contrário, vão ter uma vida um bocadinho mais condicionada.
Todo este movimento do corpo indica-nos sempre necessidades. Como eu costumo sempre dizer, o comportamento em si é uma demonstração de necessidades e isso não deixa de ser verdade também aqui a nível físico, no tratamento integrado do bebê, da criança, do adolescente, mesmo do adulto. Vamos sempre tendo oportunidades de ver o que é que o nosso corpo, no fundo, nos está a pedir, não é? Exatamente. O nosso corpo fala através da dor, que a dor é sempre um sinal correto de que algo se passa e que temos que estar atentos. E o interessante é que a osteopatia, a ferramenta que nós utilizamos principal é as mãos. E nós, através da mão, conseguimos escutar os tecidos. E lá está, por isso eu dizia, nós escutamos os tecidos em idades pediátricas, não vamos fazer as técnicas manipulativas que muitas vezes são conhecidas na osteopatia do adulto, mas vamos também com as mãos, de forma mais doce, mais suave, reequilibrar, remodelar esses aspectos para permitir o neurodesenvolvimento mais correto e fácil e dinâmico possível. É isto, basicamente. É isso. O crescimento saudável apoia-se em muitas valências e a osteopatia, aqui tão bem apresentada pelo Dr. Nuno, é uma delas. Esperamos que tenham retido muita informação de valor deste primeiro episódio do nosso podcast. Muitos mais haverá. Esperamos por ti desse lado e muito obrigada pela tua presença, pelo teu interesse, e vai seguindo sempre a página, lá estará sempre o anúncio de quando virão os próximos podcasts. Muito obrigada e até breve. Adeus. Obrigado, Marina, pelo convite e até uma próxima. Até uma próxima.